Olá e seja bem-vindo. O senador Eduardo Girão falou tudo sobre uma série de denúncias de corrupção e abuso no governo Lula. Enquanto denúncias de corrupção pipocam envolvendo ministros do governo Lula, rachadinha, funcionário fantasma e vinculação de membros da base do governo com criminosos, Lula faz viagens faraônicas, falando bobagem o tempo todo, dando um péssimo exemplo, inclusive atacando o Congresso Nacional, passando uma ideia completa de leniência com relação a isso. Veja o que diz o senador Eduardo Girão sobre esse assunto. Eu não posso deixar de, no momento turbulento do Brasil, onde o nosso presidente Lula faz viagens faraônicas, falando bobagem o tempo todo, dando um péssimo exemplo, inclusive atacando o Congresso Nacional, dizendo que lá na COP que é a raposa cuidando do galinheiro. Nós vamos daqui a pouco nos aprofundar disso, porque esse é o espírito, senador Hamilton Mourão, é o espírito desse governo, espírito de vingança, espírito de ir à forra, de revanche. E é tudo que nós não precisamos nesse momento, o que nós precisamos é de pacificação, mas parece que o objetivo é desfocar do que está acontecendo aqui. Mas, senhor presidente, eu estou subindo aqui essa tribuna para falar de denúncias. Talvez seja por isso que o Lula fala asneiras lá fora. É porque está acontecendo graves denúncias aqui e quer encobrir isso com cortina de fumaça? Sim. A dama do tráfico, condenada em 2 instâncias, participou de várias reuniões do Ministério dos Direitos Humanos e também no da Justiça e Segurança Pública. Isso todo mundo já sabe. Mas depois da demissão em julho da ministra do Turismo, a deputada federal Daniela do Vaguinho, após a confirmação das graves denúncias de sua vinculação com vários criminosos condenados no Rio de Janeiro, olha só o que está batendo a porta aqui no Brasil já. Detalhe, mesmo assim, Daniela recebeu em setembro, como prêmio de consolação, a indicação para ser vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Depois de todos esses casos que demonstram excessiva leniência desse governo com a corrupção, temos uma outra situação escandalosa envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que, assim como Daniela do Vaguinho, fazem parte da cota do Partido União Brasil no loteamento comandado por Lula ao aumentar de 23 para 37 o número de ministérios pago com dinheiro seu, suado, do contribuinte brasileiro, que rala, ou que já ralou muito, e que está vendo esse tipo de absurdo acontecer de novo no Brasil. O meu tempo, senhor presidente, não vai permitir que eu relacione todas as denúncias de desvios e irregularidades envolvendo esse ministro, desde o primeiro dia. É impressionante. Mas é importante destacar algumas delas, até agora, toleradas pelo governo federal do Brasil. Em janeiro, logo após a posse, esse ministro fez uso irregular de avião da FAB para se deslocar a São Paulo com o objetivo principal de participar de um leilão de cavalos de raça e ainda recebeu R$3.000 de diárias nossas, com dinheiro seu, do pagador de impostos. Depois que o jornal Estadão fez a denúncia, ele decidiu, como num passe de mágicas, devolver as diárias. Mas o uso do avião da FAB não tinha como devolver. Em março, o mesmo jornal Estadão descobriu que houve a nomeação de Gustavo Gaspar, seu sócio no Aras, onde cria cavalos de raça no Maranhão,
como funcionário fantasma no gabinete da liderança do PDT no Senado, com um salário de, se você estiver em casa, no trabalho em pé, sente-se, R$17 mil de salário, com o seu dinheiro. Não é preciso dizer que ele nunca compareceu ao trabalho, nunca bateu ponto. Na mesma época, ele nomeia a irmã de Gustavo como assessora especial do Ministério das Comunicações, com um salário de R$13 mil por mês. É uma farra completa com o dinheiro do contribuinte, a gente tem que entregar. É nosso dever combater esse tipo de abuso com o dinheiro do povo brasileiro. Luana Rezende é irmã de Juscelino Filho e prefeita de Vitorino Freire, cidade muito pobre do Maranhão, com 31 mil habitantes. Essa é uma das cidades mais contempladas com emendas do chamado orçamento secreto, desde 2015, quando Juscelino estava no exercício do mandato de deputado federal. Segundo a Polícia Federal, 4 empresas dirigidas por pessoas muito próximas desse ministro, com fortes indícios de serem testas de ferro, receberam R$36 milhões em contratos com a prefeitura de Vitorino Freire. Coincidência, né? Uma dessas obras contratadas foi o asfaltamento de uma estrada que corta fazendas da família do ministro e também da prefeita, sua irmã. Em sua última campanha, em 2022, prestou falsas informações na prestação de contas à Justiça Eleitoral, para justificar o uso de R$385 mil do fundo eleitoral. Contratou 23 viagens de helicóptero, tendo como usuários membros da família Andrada de São Paulo, que negaram as viagens e declararam desconhecer completamente o ministro. Além disso, escondeu o patrimônio de 2,2 milhões em cavalos de raça. No dia 1º de setembro, o ministro do STF, Roberto Barroso, autorizou, a pedido da Polícia Federal, o bloqueio dos bens do ministro, no âmbito das investigações de desvios de verbas na Codevasp, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. No dia 10 de setembro, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria sobre vários contratos sem licitação no valor de R$6,2 milhões realizados pela Prefeitura de São Luís, com a empresa de diagnóstico médico, também vinculado à família de quem? De quem? De Juscelino Filho. Poxa, pelo amor de Deus. É escancarado, é muita coisa, mas permanece no governo. Como disse no início desse pronunciamento, é apenas uma parte do rol de desvios praticados pelo ministro da Comunicação. A lista é muito maior. Além de pedidos de informações, eu vou insistir na aprovação de requerimento para que seja ouvido na Comissão de Fiscalização e Controle. É o que essa casa pode fazer diante de tantas denúncias graves. Mas eu quero também refletir sobre as razões de tanta condescendência com esse suposto crime por parte da Presidência da República. Um governo que aumentou de 23 para 37 o número de ministérios, com o triste objetivo de alimentar a velha prática da barganha política, do toma lá da cá, dos conchavos nefastos, é algo que começa a gente a entender
o que é que está acontecendo. Um governo que a cada mês altera para cima a expectativa do rombo nas contas públicas. Era no início do ano de 50 bilhões de reais. Na última avaliação, senador Mourão, meu querido amigo, já chegou a 174 bilhões de reais o déficit desse governo. Um governo que já gastou B de bola e de índio, 1 bilhão de reais apenas com viagens. Sim, senhor, com viagens, dando um péssimo exemplo de desperdício à nação. Só para o senhor ter ideia, o ministro em maio, ele foi para São Paulo, através do jato da FAB, e gastou 130 mil reais. Esse ministro das comunicações. O presidente Lula já gastou, só ele, com as comitivas dele, sem falar de ministro para cima e para baixo, todo tipo de abuso que a gente pode imaginar, mas só o presidente Lula já gastou com viagens faraônicas 164 milhões de reais desde que assumiu agora, no começo do ano. Eu não estou nem falando aqui dos móveis que foram comprados, lençóis, uma série de situações aí completamente diferente de um governo que se diz do social. Está nem aí para os pobres. Está preocupado com o seu umbigo, com o seu conforto, com a sua comodidade. E um dia desse estava falando aí em aumentar ali uma cama maior, pensando até em comprar um jato maior para ter mais comodidade na cama de casal do Aerojanja, que é como é batizado o avião presidencial depois que o Lula assumiu. Olha, senhor presidente, essa é a realidade que eu trago aqui, essas denúncias, que tem um silêncio ensurdecedor do presidente da República. Não é de hoje que esse ministro, e ele tem direito à defesa, mas não é de hoje que pipoca de denúncia, de abuso, de corrupção, de uma série de situações que um governo, no mínimo, deveria já ter afastado, no mínimo, e não ficar vendo isso acontecer. Passa uma ideia completa de leniência com relação a isso. É aquela coisa, o exemplo precisa vir de cima. E quando não vem esse exemplo de cima? Olha, o silêncio ensurdecedor do presidente da República e sua leniência com relação às denúncias não assusta. Afinal, o senador Eduardo Girão está falando de Lula. O que assusta é a leniência do Poder Judiciário e do próprio Senado. Vale lembrar que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, viajou com Lula a Dubai. Estava lá enquanto Lula atacava o Congresso Nacional. Isso sim assusta.